24, versículo 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 29 e 30 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, nós te pedimos nesta manhã que o teu Espírito traga a revelação daquilo que o Senhor tem para este dia. Senhor, eu te peço que o Senhor seja o Espírito da minha mente, como o apóstolo Paulo fala. Senhor, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor fale conosco, porque esta é a tua palavra e este é o teu povo. Meu Senhor, o teu filho disse que sem ele nada nós poderíamos fazer. Então te pedimos, Espírito de vida, Espírito vivificante, que é o próprio Cristo, venha, Senhor, sobre nós nesta manhã, com poder, e fala conosco. E desde já, nós já proibimos e coibimos toda interferência maligna, todo cansaço, todo peso, todo marasmo, toda inquietação, toda perturbação da mente, tudo aquilo que envolve o espírito das trevas, seja banido deste lugar no nome do Senhor Jesus Cristo, e que os teus anjos estejam acampados deste lugar, guardando as nossas vidas, manietando o valente e nos trazendo a vitória nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, serei breve e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Para que a volta visível de Jesus e o início do milênio aconteça efetivamente, nós precisamos primeiro tomar consciência do nosso papel enquanto cristãos. Se a igreja de Cristo ficar vacilando, se nós ficarmos distraídos, nós estaremos retardando a volta do nosso Senhor. A questão é a seguinte, é que dos sinais para a volta de Cristo até a vinda dele visível, muitas coisas ocorrerão. E quem suportará este grande dia? Para que a igreja ela não participe daquilo que irá acontecer na grande tribulação, a igreja precisa estar madura. Eu sei que existem várias correntes teológicas que dizem que a igreja participará da grande tribulação, e existe uma discussão teológica, uns dizem que sim, outros dizem que não. Deixa eu te dizer, lá no livro de Atos, quando Jesus ele ascende aos céus, a Bíblia diz que 2 varões de branco se colocam ao lado dos discípulos, e eles ficam olhando Jesus subindo, e os 2 anjos pegam e dizem para aqueles homens: vocês estão olhando para onde? O que vocês estão olhando? O que vocês estão vendo aí? E eles estavam olhando por quê? Porque Jesus foi subindo, e chegou um momento que eles não puderam mais ver Jesus, e eles continuaram olhando. E ele disse: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma que ele foi, ele voltará. E que forma ele subiu? Ele ascendeu aos céus. Os discípulos estavam olhando do Monte das Oliveiras, e ele vai subindo, igual o avião. Já viu o avião subindo? Você vai olhando, o avião vai subindo. Só que quando ele está lá por dentro das nuvens, você não vê mais. Da mesma forma, ele voltará. Como? Primeiro, de uma forma que ninguém verá. Porque Apocalipse fala que primeiro ele vai estar envolto nas nuvens. Então, coberto pelas nuvens. Isso fala de quando ele virá como ladrão. O ladrão não diz hora, nem momento. Ele não fala nada, e você só percebe aquilo que ele levou depois que você olha aquilo que é
precioso não está no lugar. Assim acontecerá. Primeiro ele virá de uma forma invisível. Ele levará a sua primícia. Até porque nós precisamos compreender que toda a parte da agricultura na velha aliança aponta para Cristo e para a sua volta. E dentro da agricultura de Israel, eles fazem toda a plantação. Trigo e cevada. Porém, quem amadurece primeiro é a cevada. E o que é que eles faziam? Colhia-se a cevada, pegava o molho e levava para o sacerdote como primícia. Isso aponta para Cristo como a primícia de Deus. Só que Apocalipse fala que tem um povo que foi comprado como primícia para Deus. E quem são esses? São a primeira colheita, aqueles que amadureceram primeiro. Esses subirão como primícia para Deus. De que forma? De forma imperceptível, de forma invisível. E ele virá como? Ele virá como ladrão, em um momento que ninguém sabe, ninguém vai ver. E depois disso, o que acontecerá? O que acontecerá é que o anticristo vai aparecer. E esse anticristo, ele virá com um governo de paz, uma paz mundial. E toda a colheita, que são os cristãos que não amadureceram, ficarão aqui para amadurecer na grande tribulação. Então, quem diz que não vai participar da grande tribulação está certo, quem diz que vai participar está certo também. Ok? Isso depende da maturidade da colheita. Porque ninguém colhe fruto podre nem bêbado, só colhe fruto maduro, bom. O Senhor recolherá aqueles que estão maduros, estão prontos. E o restante ficará para amadurecer, como o pastor falou nessa manhã. E o que é que faz amadurecer? Sol. E o que é sol? Tribulação. São essas coisas, são esses detalhes que a gente precisa desmistificar no meio do povo de Deus. Mas dentro de tudo isso há uma responsabilidade no nosso meio. Você é responsável pela volta de Jesus. Você foi convocado como atalaia, como tocadores de trombeta, para anunciar o perigo, para anunciar o que está por vir, para congregar o povo, para chamar o povo. Preste atenção. Somos aqueles que tocam a trombeta, que anunciam o povo do perigo iminente e que também convocam o povo para a guerra. E como fazemos isso? Por meio do Espírito. Coloca aí Números 10, versículo 1, 3 e 9. Vamos lá? Números 10, versículo 1. Vamos lá, irmãos. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, versículo 3. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá à porta da tenda da congregação. Então diga aí, eu troco a trombeta. Eu toco a trombeta Para chamar o povo. para chamar o povo. Eu toco a trombeta. Eu toco a trombeta Para que o povo se reúna. para que o povo se reúna. Eu toco a trombeta. Para chamar o povo para congregar. Versículo 9. E quando da vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Irmãos, tocadores de trombeta, tocam a trombeta para dizer, é tempo de congregar. É tempo de se juntar ao corpo. Porque o corpo é um com Cristo. Mas esses mesmos tocadores de trombetas, eles chamam o povo e dizem, ei, vem para cá. Você está correndo perigo. E que perigo é esse? É o perigo de ficar.
vem primeiro é o anticristo. Não é Jesus. É o falso Cristo. E como ele vem? Ele vem com sinais. Ele vem com maravilhas. Ele vem com grandes coisas. E esse é o problema. Uma geração que só quer ver sinais. Uma geração que está correndo atrás de maravilhas de profeta. Uma geração que não conhece o seu Deus. Como é que essa geração vai ficar nesse dia mau? Então somos nós, são vocês, são cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade como tocadores de trombeta. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, eles tinham um líder, mas quem os guiava era a nuvem. E a nuvem aponta para o Espírito. É a nuvem quem dava a direção e a velocidade para o povo. Se a nuvem parasse, o povo parava. Se a nuvem caminhasse, o povo caminhava. Só que tem um detalhe: era a nuvem no céu dando a direção, e embaixo a trombeta tocando para anunciar, para o povo se reunir, porque era tempo de marchar. E hoje o Senhor chama a igreja para a responsabilidade. Porque agora não é mais uma nuvem que caminha sobre nós, mas é o Espírito que nos reveste, nos cobre e nos dá autoridade. Esse Espírito está sobre nós, nos dando autoridade para quê? Para tocar a trombeta. E do que fala o tocar da trombeta? É o anúncio daqueles que proclamam a salvação, daqueles que chamam o povo para congregar e dizem: ei, prepara-te, porque o teu rei virá. Ele virá para reinar nesta terra. Tocadores de trombeta hoje são aqueles que anunciam a verdadeira palavra. Tocadores de trombeta são aqueles que não têm medo do inimigo, porque eles sabem que estão revestidos pelo Espírito de Deus. Tocadores de trombeta são aqueles que se submetem ao Espírito. São aqueles que estão, irmãos, batizados no Espírito. Peraí, vamos lá. A gente precisa desmistificar algumas coisas. Vá para João 14, 17. O que é que diz aí? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pronto. Vamos devagar. Ele habita convosco. Esse Espírito agora não está conosco. Ele está dentro de nós. Só que não basta ele estar dentro de nós. Ele vem para dentro de nós para nos trazer vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Não tínhamos relacionamento com Deus. Então, esse Espírito ele vem para dentro de nós como vida. E agora, qual é o próximo passo? 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um, formando um, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Presta atenção. O Espírito vem para dentro de nós como vida. Ser batizado no Espírito, irmãos. Batismo, palavra batismo, significa imersão. Vamos lá. O que é ser imerso? Quando você entra no mar, na piscina, e que você mergulha, quem te cobre? Ser batizado no Espírito não tem nada a ver com dons espirituais, irmãos.
Ser batizado no Espírito não tem nada a ver com rodar, pular, entregar profecia. Não. Ser batizado no Espírito é estar envolto dele, mergulhado nele, dentro dele, coberto por ele. Se eu pegar um lençol aqui e eu me cobrir com este lençol, o que é que você vai ver? A minha ou o lençol? É a mesma coisa. Ser batizado é ser imerso. E quando eu estou imerso no Espírito, eu sou batizado no Espírito, é Ele que me reveste. E que quando você olha, não é a mim, é a Ele. E o inimigo e o mundo espiritual respeita, é a cobertura que está sobre nós. Aí me inventaram um bocado de coisa. Meu Deus. Eu não tenho como falar, porque eu já estou ficando chato. Vocês sabem o que eu estou falando. Inventaram um monte de coisa para respaldar você a fazer as coisas que Deus nunca mandou que você fizesse. O que lhe garante é ser coberto, é ser imerso no Espírito. Mas para ser imerso no Espírito tem que haver obediência e submissão. Os discípulos, Jesus já tinha soprado o Espírito neles quando Jesus ressuscitou. Ele vai até os discípulos e recebei o meu Espírito. Aí esse Espírito vai para dentro deles, para habitar dentro deles. Só que ele disse, peraí, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais. Entendeu? Cobertos, imersos, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queremos fazer as coisas para Deus sem Deus. Queremos que Deus valide tudo aquilo que nós fazemos, mas ainda não estamos imersos no Espírito. E o que mostra se você está imerso no Espírito é a sua obediência, a sua sujeição ao Espírito. Irmãos, a gente tem que parar com essa brincadeira. As reuniões não são lugares para entretenimento, para lhe distrair, para lhe fazer rir, para lhe tirar do foco. Quer rir, quer entretenimento, marque um momento, mas não na casa do Pai. A casa do Pai é lugar de alinhamento, é lugar de sermos imersos, é lugar de sermos transformados, porque existe uma responsabilidade. O mundo está em perigo e Ele conta conosco. Meu Deus, até quando, irmãos? O texto diz que nunca houve e nem haverá dias de aflição como aqueles dias. Irmãos, nunca houve no mundo. Ei, mas não teve dilúvio? Vamos parar de mimimi. Grávidas morreram. Bebês morreram. Idosos morreram. Pessoas com algum tipo de adoecimento morreram. E aí? Só entrou Noé e a sua família. Só que Jesus disse que esse dia não será comparado a nenhum outro dia. E você quer pagar para ver? Eu não pago. Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo. Irmãos, não diga que Deus é duro e é injusto. A oportunidade está sendo dada. Irmãos, vamos sair dessa zona de conforto? Crianças foram queimadas ou não? Idosos foram ou não? Gestantes foram ou não? Só saiu Ló e a sua família. Mas Jesus disse que aqueles dias não serão comparados com nenhum outro dia. E qual é a nossa posição enquanto filhos de Deus e servos de Cristo? As nossas reuniões não são reuniões para afagar o ego. As nossas reuniões são reuniões para trazer despertamento.
Porque não temos mais tempo para brincar. Não temos mais tempo para perder tempo, cabe a redundância. Nós precisamos avançar. Nós precisamos despertar. Olhe para os seus irmãos e diga: é tempo de congregar. É tempo de nos reunir. É tempo de nos posicionarmos como soldados de Cristo. O derramamento do Espírito, ele nos confere direção para sermos as suas testemunhas. O Senhor está aguardando a igreja se mover. Agora olhe para o seu irmão e pergunte: meu irmão, você é um tocador de trombeta? Pergunta para o outro do outro lado. Meu irmão, você é um tocador de trombeta? O tocador de trombeta chama para a reunião. Joel 2, versículo 1 e versículo 11. Vamos lá. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está. Apocalipse 6, versículo 17. Faltou o versículo 11? Desculpa, 2:11. É que aqui é ao vivo. 2:11, bora. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Olha para o seu irmão e diz: quer pagar o preço? E como eu me posiciono como tocador de trombeta para anunciar o perigo desse grande dia? Mateus 24:14. Vamos lá, todo mundo já gravou o versículo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações. Então, quando o fim virá? Quando o evangelho for pregado em todo mundo, o evangelho do reino. E precisa alguém se converter? Depende? Depende de alguém se converter? É só de você tocar a trombeta. Porque se você tocar a trombeta e eles vierem, tá tudo certo para eles e para você. Se você não tocar, o Senhor cobrará de ti. Sabe por quê? Porque todos teremos que comparecer no tribunal. Uns no tribunal de Cristo, outros no trono branco. E eles não podem chegar no trono branco e dizer assim: Deus, eu nunca ouvi isso. Ninguém nunca falou. E os crentes que chegarem no tribunal de Cristo não podem dizer: o evangelho do reino? Eu nem sabia que tinha um reino me esperando. Então, somos responsáveis por essa palavra. E se você prestar atenção, vá para o versículo 6 de Mateus 24. Presta atenção. O que que diz aí? Vá. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso, mas ainda guerra é sinal de que é o fim? Rumor de guerra é sinal de que é o fim? Qual é o sinal do fim? Mateus 24:14. O sinal do fim é você pregar o evangelho do reino. Pode vir guerra, pode vir rumor de guerra,
Mas ele disse: fique tranquilo, ainda não é o fim. Agora é quando você vê os tocadores de trombeta nas praças, de um lado para o outro, de porta em porta, nas escolas, na faculdade, e dizendo: ei, o evangelho do reino, o evangelho do reino, o Senhor está vindo, o Senhor está próximo, o Senhor virá para ocupar a terra. Aí comece a se preocupar, porque este será o fim. O fim virá quando cada um de nós entendermos qual é o nosso papel e nos posicionarmos como filhos, cuidando dos negócios do nosso Pai, e proclamarmos que o reino vem e que o seu rei virá. A pregação do evangelho do reino nos une para avançarmos. É como eles faziam no deserto. A nuvem estava sobre eles e a nuvem começava a se movimentar. Só que tem um detalhe: eles já estavam acampados. Às vezes eles ficavam um mês no deserto e estava todo mundo acampado, todo mundo acomodado. Pense aí agora em vocês, em mim também, né? Sou a primeira da fila, fique tranquilo. A gente está acomodado na nossa vidinha, né? Acampado. Oh, Jesus, obrigado, o Senhor deu uma casa, um carro, um emprego, uma família linda, não me falta nada. Todo mundo acampado. Só que a nuvem está mexendo. A nuvem está se movimentando. É o Espírito que se move. E a gente está acomodado. Aí, o Senhor conta com os seus e diz assim: ei, toca a trombeta. Toca a trombeta. Porque o povo já se acomodou. O povo já está no conforto, na comodidade. O povo não quer se mover. Toca a trombeta e chama o povo para reunir. E diz a eles: é preciso avançar. É preciso caminhar. Porque tem um lugar nos esperando. Esse é o seu papel. Chamar todos aqueles que estão acomodados, sentados, parados, desanimados, porque o Espírito já está se movendo. Ele já está apontando para o fim de todas as coisas. E o que você está fazendo? É tempo de nos posicionarmos enquanto filhos e servos, porque os filhos e servos já estão revestidos do Espírito. Você só precisa de posicionamento e disposição. Sair da sua zona de conforto e tocar a trombeta e anunciar que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Apocalipse 11, já estou encerrando, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Primeiro reinaremos com ele por 1000 anos, depois reinaremos com ele eternamente. Deixa eu lhe dizer, eu sei que o reloginho está na internet, né? Não sei quantos segundos. Esquece esse. Esse é só distração. Falta quanto tempo, irmãos, para o nosso Senhor voltar? Cadê os alunos de quinta? Falta quanto tempo para ele voltar? Uma semana. Pastora, o que é isso? Lembrar? Daniel fala sobre 70 semanas que apontavam para o cativeiro, mas que aponta também profeticamente para a volta do nosso Senhor. 69 semanas já foram concluídas, desde o dia que Neemias saiu para reedificar Jerusalém, até o dia em que o Senhor subiu aos céus. 69 semanas foram contadas. 483 anos
Não é isso, irmãos? Já se passaram. E agora? O relógio está parando. Só falta agora uma semana. Cada semana é multiplicada por... Uma semana é multiplicada por 7. Cadê os alunos? 7 anos. Então, se falta uma semana, faltam 7 anos. E que 7 anos são esses, irmãos? Os 7 anos em que o anticristo estará aqui. E por que Deus parou o relógio? Deus parou o relógio para que você tocasse a trombeta. Venha aqui então. Venha aprender sobre o Senhor, para que você não esteja enganado. Em Daniel 9, para a gente encerrar, em tocadores de trombeta. Daniel 9, 27, é isso? Olha se é isso. Irmãs, não estudamos por conhecimento. Estudamos para ter do Senhor. Mas o estudo é para praticarmos aquilo que o Senhor quer que façamos. Como? É 26? Coloca aí, meu amor, por favor. Daniel. Apaga a luz, por favor, aqui. Daniel 9, 26. Diz assim: e depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. O 27 fala uma coisa? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem firmará? O anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, quando é a metade da semana? Cessará o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso terá consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Desde o dia em que foi dado a ordem para a restauração de Jerusalém, até o dia que o Messias foi cortado, 69 semanas foram contadas. Agora, o Senhor para que você avance. Por que o relógio está parado? Porque esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo da reunião. Esse é o tempo do encontro. Esse é o tempo de aprender. E esse é o tempo de tocar a trombeta. Só que quando o anticristo aparecer, o relógio começa a contar. E conta-se uma semana. Uma semana equivale a 7 anos. Só que na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio, ele desfará aliança com os judeus. Não aceitará mais nenhum sacrifício no templo. Não receberá nenhuma oferta, nada que venha do povo. E eles dirão: você não é o Cristo. E por 3 anos e meio, começaram as perseguições. Só que tem um detalhe: aqueles que se prepararam, aqueles que amadureceram, não estarão mais aqui. Tanto não estarão, que quem troca as trombetas no período da grande tribulação são os anjos. Quem prega o evangelho de Deus são os anjos. Por quê? Porque os escolhidos não estarão mais aqui, os eleitos não estarão mais aqui, mas descerão com ele para a grande batalha, para vencer o inimigo. E a Bíblia diz que haverá uma grande guerra, mas crente frouxo vai ficar. Mas os tocadores de trombeta desceram com ele para vencer.
irmãos, se a sua alma não for exterminada agora, se a sua alma não for sepultada por Cristo, o Espírito de Deus nunca terá acesso para cumprir o propósito dele através da sua vida. Mas fica tranquilo, porque isso é uma questão também de decisão. E o Senhor respeita a sua decisão. Eu respeito a sua decisão. Eu respeito a sua covardia. Mas eu vou te dizer que os covardes ficarão de fora. Só aqueles não são os melhores, não, irmãos. Você não é melhor em nada. Eu não sou melhor em nada. Eu só decidi fazer a vontade dele. Mesmo cambaleando, mesmo cansada, mesmo com tantas coisas, eu creio que ele é aquele que nos dá força para pelejar. Ele é aquele que adestra as nossas mãos para o combate, de sorte que não fica nenhum inimigo de pé diante de nós. Não por causa de nós, mas por causa da força daquele que nos reveste. Se você já está investido dele, fica tranquilo. Só se posicione, porque chegou o tempo do posicionamento. E para se posicionar, você tem que desagradar muita gente. Para se posicionar, você tem que estar preparado a ser rejeitado. Para se posicionar e para fazer a vontade dele, você tem que estar preparado para ser apontado. E por esses dias eu disse: Senhor, ajuda na minha fraqueza. Porque aqueles que tocam a trombeta, eles estão na linha de frente, convocando o povo que vem atrás. Mas fica tranquilo, porque o seu Senhor, ele te dará força para você vencer essa batalha. Fica tranquilo. Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: que o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. nem é pago, porque todo o preço foi pago. E o Espírito e a esposa dizem: quem é que diz? Quem diz? Quem chama? Quem convoca? É o Espírito e a igreja. Quem toca a trombeta e diz: vem. Quem chama para congregar é a igreja. Quem anuncia que ele está vindo e quem mostra onde está a fonte é a noiva. Mas se a noiva não souber onde está a fonte, como ela poderá levar? Você só pode levar para a fonte se você primeiro conhecer a fonte. O problema é que estão cavando cisternas rotas que não retêm água. Cisterna rota fala da força do braço, do fazer para Deus sem Deus, do fazer para Deus sem que o Espírito revista. Só porque do nada. Aí cavar a cisterna rota. Vai devagar, mas vá na direção da nuvem. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. É um chamando o outro. E quem tem sede, venha. E quem quiser, porque não é por força, é por querer. E você tem que deixar as pessoas livres, até para dizer não. Você não pode obrigar ninguém a se abaixar para beber água, porque senão é fake. Você tem que deixar as pessoas livres, para que o Espírito as conduza a pastos verdejantes e águas tranquilas. E quem quiser, tome. É de graça a água da vida. Fique de bem, Samuel. É de graça.
Mas Ele não vai fazer o trabalho que é para você fazer. Se Ele te chamou para tocar a trombeta, então toque. Se posicione. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E entenda, não há mais tempo a perder. Esse é o tempo onde os atalaias se levantarão para tocar a trombeta. Doa a quem doa, mas que a vontade de Deus seja cumprida nesta terra.